Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Plastic, o podcast da cirurgia plástica. Eu, doutora Mariana Michelotti, juntamente com a Fernanda. Eu sou a doutora Fernanda Lande Rosa. Estamos aqui apresentando mais um episódio e com as nossas convidadas especiais de hoje, a Cris e a Elaine. Aprendam quem é quem, por favor. Meninas, se apresentem, por favor, para o nosso público. Eu sou a Cris Moraes. Vocês têm a câmera só para vocês ali, ó. Eu sou a Cris Moraes. E eu sou a Elaine Cunha. Somos gêmeas, parceiras, sócias. Gêmeas de alma, além de genética, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês, porque assim, antes da gente planejar essa apresentação, eu tive muita dificuldade junto com a Fernanda de dizer como apresentar as meninas, porque vocês são tão multifatoriais que eu acho que ninguém nada melhor do que vocês mesmos para apresentarem o que vocês fazem. Não, a gente tem essa dificuldade até em preencher no hotel. Profissão! O que eu sou hoje? Qual é a minha profissão realmente? Se eu faço tudo um pouquinho. Exatamente. Desde empreendedora, mentora, escritora agora. Então, somos pastores também. Então, é uma gama. Mas, se a gente for falar do cientista, né? Então, se a gente for falar do nosso trabalho, olhando para a nossa trajetória, eu acho que hoje, com o papel de mentora, e aí a gente leva isso para linkado ao propósito de tudo que a gente faz, começou desde muito cedo, né? Desde a infância, quando a gente ia lá, as amigas buscando a gente para pedir um conselho, um apoio. Então, sempre foi assim a nossa trajetória. E com o crescimento, a gente tem formação de base fisioterapeuta, psicóloga, a segunda formação como psicóloga, mas somos empreendedores e até chegar na formação de mentores. E eu fiz mestrado em neurociência, além de algumas formações, pós-graduações, né? Porque como a gente sempre amou comportamento, eu amo estudar comportamento humano. Então, e amo ajudar pessoas. Então, não é à toa que você olha para mim, se eu sou terapeuta familiar, se eu sou pastora, se eu sou fisioterapeuta e mentora, você vai observar que ajudar está inerente em todas essas escolhas e elas acabam que se complementam. Então, quando eu fui aprofundar no estudo do comportamento humano, sempre faltava água, essa coisa dessa veia pesquisadora, dessa veia investigadora, dessa criatividade, dessa investigação que a gente traz desde criança. Fui mergulhar na neurociência para estudar ansiedade, depressão e ansiedade, e déficit de memória, obesidade, e chegamos até aqui. De uma coisa assim realmente importante, né, que a gente conversa e vê muito acontecer dentro do nosso consultório, que é uma dualidade. A cirurgia plástica, ela é algo supérfluo, é algo necessário ou é algo que modifica o cotidiano e exalta a figura da mulher ou do homem? Como que a gente define aí o que é a cirurgia plástica como mentora, pastora ou cientista? Eu acho que a gente tem que começar onde você coloca, qual a relação que você tem com a plástica. Como tudo. Todo vício, tudo que você coloca nesse lugar é como a relação. Então, se eu compro, qual a minha relação com a compra? Se eu faço plástica, qual a minha relação? Onde eu estou colocando a plástica para suprir vazios, para suprir necessidades? Então, como eu estou me vendo? Então, tudo começa com a relação. Que lugar que eu estou colocando a plástica? Acaba que é um reflexo do como você lida com o seu corpo, né? Nós somos super da profundidade. Então, se você me perguntar, a plástica é superficial? Se você colocar ela nesse lugar, com certeza vai ser. Então, a Mari, né, que trabalha com a gente, ela tem um trabalho, posso falar mais, né, por conta disso, até por isso fez muito sentido ela fazer parte do nosso time, porque a Mari sempre vai avaliar o que está por trás. A frustração de muitas mulheres depois de uma plástica, da insatisfação, vem desse vazio. Você pode fazer uma plástica perfeita e ela vai falar, mas está faltando isso daqui, poderia ficar mais, né, poderia tirar mais um pouquinho aqui. Se a gente for aprofundar isso, está no vazio que existe nela. Então, primeiro vem a sua relação com você mesmo.
E aí a importância de uma boa escolha profissional. A ética profissional, porque como todas as profissões, você vai ver cirurgiões plásticos que se aproveitam de uma fraqueza, de um vazio, de uma necessidade, uma carência, né? E às vezes aquelas pessoas vão ali, eu quero fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e a pessoa tá pensando, Sai da essência, né? Um profissional que não é ético, ele vai atender aquela necessidade. Ele não vai ficar olhando, não tô aqui como psicólogo, não tô aqui como nada disso. A pessoa vem, quer, vou fazer. Então, por isso, vocês são os melhores para falar de tantos riscos, de tantas consequências e sequelas que a gente tem visto. Então, isso assusta as pessoas, né? Então, a escolha de um bom profissional é sempre muito importante. Ter esse podcast aqui, né, é fundamental para que traga o quê? Clareza, para que as pessoas pensam, tornar acessível esse conhecimento. Então, eu acredito que essa relação é mito ou verdade, né? Exato. Plástica é Superficial superficial ou ou não? não? Vai depender muito do seu momento. E é muito profundo, assim, vocês veem isso o tempo todo, eu vejo isso quando a gente trabalha corpo, alma e espírito. Então, quando chega uma paciente pra gente, que a gente interfere no corpo e ela muda completamente a sua alma, não, isso vocês veem o tempo todo, né? Sim. O tempo todo, decisões são feitas a partir da mudança corporal. Da mesma forma, ao contrário. Quando eu mexo na minha alma, faz sentido. Agora faz sentido. Será que faz sentido eu continuar com esse corpo? Não está combinando com a minha alma. E aí a gente passa para a opção, eu vou melhorar isso aqui, e porque vai fazer sentido com o que está dentro. Freud, Sim. ele vinha numa sequência sempre falando que é a partir da alma que interfere no corpo. A Godelieve Dennis Stroif, que é uma das autoras do nosso método de fisioterapia, que trabalha o corpo, a alma a partir do corpo, usa o corpo como veículo para acessar a alma, ela vem falando que é uma via de mão dupla. Então, eu posso tanto acessar a alma a partir do corpo, como eu posso fazer o inverso, como Freud sempre afirmou. Sim. Agora, tudo isso vai depender do profissional. Ou seja, a resposta para o mito que a Fernanda jogou aí de plástica é superficial ou não, a gente pode botar que depende do seu objetivo, do seu propósito com aquela cirurgia plástica. Depende do seu nível de maturidade emocional. O que está por trás do desejo de realizar aquela cirurgia, né? Se a gente for fazer uma comparação, como você falou, uma busca incessável pelo resultado com uma eterna frustração, porque não alcança, porque o que ela quer alcançar não é a plástica que vai dar. Às vezes é salvar um casamento, que ela faz várias plásticas e não salva. Às vezes é uma ascensão dentro do seu trabalho, do status social que não alcança, porque Uma ela demanda de pertencer. de pertencer a um ambiente, e ela pode fazer 1000 plásticas, 1000 procedimentos e vai continuar insatisfeita porque não é aquilo que estava, vamos dizer, errada, faltando, precisando ser trabalhado, né? Tem algo muito forte que é uma frase: pertencer é essencial ao ser humano. Pertencer é uma questão de sobrevivência humana. Eu vejo muito isso no consultório quando eu trabalho muito com pós-bariátrico também. E aí o paciente pós-bariátrico, ele antes não se reconhecia naquele corpo obeso. Então o desejo era emagrecer. Ele vai para o cirurgião bariátrico, perde 40, 50 quilos. Ele se olha no espelho, ele não se reconhece, porque é um paciente magro com um excesso de pele. E aí ele vem para a cirurgia plástica naquele afoito de eu vou resolver a minha vida. E aí faz a cirurgia e também não está satisfeito ainda, porque retirou a pele, mas ganhou uma cicatriz. Cicatrizes. E aí aquela cicatriz talvez não seja tão a contento, mas não é uma só, porque aí vai braço, perna, aí vai dorso, vai abdômen, vai a parte inferior do membro. Então, essa busca incessante, ela realmente preenche aquele estado ou aquele momento dela quanto bariátrica. Isso também vocês conseguem trabalhar no seu paciente quando elas buscam ajuda espiritual ou ajuda na alma e no corpo com vocês? Vocês conseguem trabalhar esse paciente também? Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, um dos nossos primeiros trabalhos foi com cirurgia bariátrica. No Hospital de Ipanema. O Hospital de Ipanema, Agora a ferida. O Hospital de Ipanema foi um dos precursores da bariátrica, né? Há muitos anos atrás. Eu estou falando de mais ou menos 25 anos atrás.
Não parecem, tá, gente? São minhas pacientes. Só Isso a gente não precisa falar sobre idade. Mas, então, aí esse paciente, vocês tratam de uma forma mais peculiar? O que acontecia no Hospital de Ipanema? Lá foi um dos precursores com a equipe interdisciplinar. Então, tinha psicólogo, tinha psiquiatra, nutricionista, o cirurgião plástico, a fisioterapia, a gente entrava, e os pacientes eram obrigados a fazerem todo o processo. E alguns muito, muito obesos, eles ficavam internados para conseguirem perder peso e depois fazerem a bariátrica. Então, a gente tem um caso, né, que a gente inesquecível, dona Sueli. Ela tinha 1,5 m, ela pesava quase 200 quilos. Uau. E ela não andava. Ela só ficava em cima de uma cama. E ela chegou lá com os bombeiros, né? Porque é tudo uma maca especial, tudo especial. E nessa época eu devia pesar uns 49 quilos. Quando eu cheguei, assim, ela falava, mas você que vai me colocar em pé? Como? Isso é humanamente possível? E eu falava, nessa época a gente já era supervisora de estágio. Não, era estagiária, depois a gente passou a ser supervisora de estágio nesse trabalho, e foi um trabalho muito enriquecedor. Primeira coisa que lá a gente já percebia, essas pessoas, elas tinham passado por traumas profundos, e aquilo foi um gatilho que emendou em outros, mas o que a gente fazia? Aquela obesidade, na verdade, era uma consequência de um trauma, né? De um trauma. Não trabalhado. Sim. Não trabalhado. E a gente viu que tudo é possível quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, e a gente chama isso de ambiente enriquecido. Foi a tese de mestrado, né? Então, isso a gente levou para tudo, porque para a gente sempre foi isso. Nunca fazia sentido só um método. Pra gente, a gente olhava para o paciente, não, mas isso inclui isso, inclui aquilo. Eu pegava todas as minhas ferramentas, que a gente chama de repertório. Então, pegava lá minha malinha, é um livro, é um curso. Então, a gente colocava ali, naquele ambiente, todas as possibilidades para aquela pessoa começar a ficar de pé. Então, o esquema corporal, né, é uma questão emocional, porque muitas mulheres magras se acham acima do peso. Então, o inverso é a mesma coisa, mas a expansão do corpo é sempre uma proteção. Então, aquilo é uma proteção emocional. Quanto maior for minha circunferência... É um escudo. É um escudo. Mais difícil, eu tenho acesso, as pessoas não têm acesso. Se eu preciso de muita proteção, existe algo que precisa ser sustentado. Não adianta eu pegar e fazer assim, tira tudo, emagrece, igual fisioterapia tradicional. Você assim, levanta o corpo, mas eu preciso saber por quê. Tudo tem um porquê. Peso maior aqui. Tudo tem um porquê. Se eu tiro algo, eu preciso dar uma estrutura para aquela pessoa continuar, porque aquilo era uma proteção que fazia sentido para ela. Não à toa que a gente vê muito paciente que faz uma cirurgia bariátrica, ele emagrece, porque ele não consegue comer, o estômago está restrito, mas como ele não tratou lá atrás a causa do porquê ele se tornou uma pessoa obesa, ele volta a engordar. Porque ele continua sendo obeso. É o clássico. A gente tinha, e eles são muito engraçados. Geralmente o obeso ele tem um humor, né, diferenciado. Então tinham várias histórias que eles contavam, rindo de como eles burlavam o segurança do spa para poder botar a pizza por cima do muro, entendeu? Eles dão um jeito de burlar, mas é uma questão geralmente emocional. Geralmente você vai ver essas mulheres obesas, elas foram abusadas emocionalmente, abusadas fisicamente, ou o homem ele pode ter foi traído, algum trauma profundo fez com que eu me protegesse, cada um criar seu escudo físico, literalmente, né? E eu sou super a favor quando isso é trabalhado. Gente, é uma ferramenta incrível. Então, a gente tem que botar a cirurgia como uma grande ferramenta para eu acessar aquilo que faz sentido para mim. Eu acho interessante nessa troca, e é uma troca bem legal que a gente tem lá na clínica com as meninas, as pacientes que vêm delas, que é outro nível de paciente, né? Eu digo emocionalmente preparada para a cirurgia. Porque uma coisa é quando a cirurgia plástica é um presente, um complemento que você se dá.
Eu superei o meu trauma, estou tratando o meu trauma, eu mudei a minha mente, meu mindset, meu estilo de vida, eu tenho um propósito, eu tô correndo atrás das minhas coisas e esse corpo que tá aqui não combina com a mulher que eu sou agora, com o homem que eu sou agora por dentro. Exatamente. Então, agora que eu tenho consciência disso, estou pronto para isso, eu vou me mudar por fora para ser uma coisa complementar, me dá ainda mais força, mais garra E você para vê que ir. é sustentável. É sustentável. Ao contrário duradouro. de quem quer pular essa etapa e já querer ir direto pra plástica, achando que a plástica vai resolver o que tá lá atrás. E não é por mal, tá, gente? Falta Às conhecimento. vezes é o caminho que ela Conhecimento. conhece. Sim. É o conhecimento. Então, estar aqui, falar sobre isso, é dar acesso às pessoas. Quebrar um tabu, né? Vocês devem ter pacientes que querem... Você fala assim, você precisa emagrecer 10 quilos pra gente fazer a plástica. Que absurdo! Nossa! Meu Deus, eu tô aqui, mas eu vou te pagar. Não, sim, não é sobre pagamento, é sobre o melhor resultado, né? Sim. Então, às vezes, se sentem ofendidas e quando vocês estão sendo super éticas, de falarem, olha, pro resultado ficar melhor, é interessante que você emagreça, né? Nessa época do ano, a gente tem muito aquela questão de fechar ciclos, traçar objetivos, traçar algo de melhor para a nossa vida. E muito disso se passa com o nosso espelho, né? Então, a mulher ou o homem, ela se olha naquele momento ali e diz, vou traçar uma meta, 2024 está chegando, está encerrando 2023 e dentro dessa meta uma cirurgia plástica. Mas de que forma que essas metas ou esses encerramentos de ciclo, em um novo ciclo, pode se colocar ou vocês direcionarem isso de uma forma mais saudável para um paciente? Como que isso pode ser algo proveitoso e não ser só algo momentâneo? Quer falar? Pode falar. Final de ano a gente entra com aquela crise, né? Final de ano aciona muito gatilho de ansiedade. Final de ano é um ambiente muito ansiogênico. Então, se eu já tenho um terreno de predisposição, existe uma personalidade mais ansiosa, que você é uma pessoa mais agitada e tal, isso é uma coisa. A outra coisa é, se eu tenho todo um terreno de predisposição, se eu já tenho um ambiente de convívio ansiogênico, quando começam os gatilhos, as demandas, as comparações, chegou o final de ano, corrida há quanto tempo? O tempo está escorrendo pelas minhas mãos, eu não alcancei aquilo que eu desejava. Esse conflito é muito mais visível nessa briga com o espelho e com a balança. Então, existem muitos pacientes que isso é só mais um reflexo daquilo que já está desalinhado dentro de mim. Então, vem esse final de ano, vem essa demanda toda, eu aciono esses gatilhos de comparação comigo mesmo, frustração, muita frustração. Então, para que a gente possa fazer essa transição de uma maneira saudável, de uma maneira leve, a gente criou um ritual. A gente colocou isso no livro, a gente colocou nas nossas mentorias, nos nossos cursos. Literalmente, um ritual que você pode fazer em 3 dias, um ritual que você pode fazer em 7 dias, em 15 dias. Vai depender do quanto que você tem ali essa disponibilidade. Porque o que a gente quer é facilitar a vida da pessoa, né? É um ritual de ciclos, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado. A gente acha que final de ano, acabou 2020. Gente, não vejo a hora de 2024 chegar, porque eu não aguento mais. A gente acha que a mudança de ano vai fazer com que tudo mude. Você vai tudo dormir uma caia noite novo. acordar no mundo novo. No dia Não, seguinte começou tudo do zero. E não é assim. É só mais um Ou dia. a gente vem com aquela empolgação do início do ano, faz várias metas lá em cima e vai chegando. Em março você já vê que não é bem assim. E como fazer essa meta de forma sustentável? Como fazer essa meta alinhada às minhas expectativas reais, metas, né, que vão ser desafiadoras, mas que são alcançáveis. Então, micro passos que vão gerar macro resultados. E isso tem que ser sustentável, porque a nossa mente, ela reconhece, dá autoestima, autocomprometimento, autorrealização a partir do momento que eu consigo vencer uma pequena meta. Se eu traço uma meta e eu não alcanço, automaticamente a minha mente vai falar para mim, meu mindset vai ser reforçado, viu? Você não consegue, então deixa pra lá, não consigo mesmo, então deixa pra lá, eu vou empurrando. Aí se lá na primeira infância você ouvia seu pai, sua mãe, as figuras de autoridade da sua vida falarem que você não consegue mesmo, que você é burro, aí você valida lá. Toda aquela... Não consegui então, porque eu não consigo mesmo. É um fato, então eu vou desistir. Você vê que a conversa com as meninas vão puxando várias coisas diferentes que vão
mais profundas, né? Eu sou paciente das meninas também, é uma troca, né? E você, às vezes, tem coisas que você nem sabe que tem, que são questões para você, porque estão muito enterradas. E a partir do momento que você cria coragem para catucar aquilo ali e desenterrar, as coisas se abrem, funcionam melhor. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês, porque pelo menos para mim fez muita diferença na minha vida desde que eu conheci as meninas, dentre muitas coisas que fizeram diferença na minha vida desde que eu conheci as meninas, foi a questão de propósito. As meninas têm um trabalho sobre encontro de propósito na vida e como seguir a sua vida em relação ao seu propósito. E para mim, Mariana, propósito era uma coisa mais simplória, eram pequenas metas. Eu poderia ter vários propósitos na vida. Meu propósito com isso é alcançar isso a semana que vem. Meu propósito com isso é alcançar aquilo ano que vem. Isso era propósito para mim. Não pensava que no universo com tantas pessoas, olha aqui, a gente está numa praia de alimentação, quantas pessoas tem aqui? Cada serzinho aqui tem um propósito na Terra. Nunca passou isso na minha cabeça, porque eu achava que era too much. Um ou outro tem um propósito especial, se destaca aí. Agora, a maioria só está vivendo. Essa era a minha cabeça. E quando eu conheci as meninas e elas passaram uma outra ideia de propósito para mim, e aí me ajudaram a encontrar o meu propósito pessoal de vida e seguir a minha vida em relacionada ao meu propósito, parece que é uma virada de chave que as coisas se abrem para você. E aí eu tô já botando aí a curiosidade na cabeça de quem tá vendo em casa, porque abre mesmo, gente, em todos os sentidos. Esses dias eu vi uma professora de filosofia falar uma coisa muito interessante. A gente trabalha muito com princípios, com física quântica. Então, eu costumo falar aqui, atenção mais intenção é igual a atração. Então, dentro da física quântica, o que você intenciona, o que você dá atenção, você vai atrair. Tudo no universo, existe um universo de probabilidades. As coisas estão acontecendo, já estão liberadas. O universo ele é abundante. Não existe escassez no universo. É abundante. Tudo já está lá liberado para a sua vida e direcionado para cada um. Igual algoritmo, né? Você começa a procurar, começa a aparecer, não é? Você começa... O Instagram não te escuta, gente. O universo... É bem real. Isso é um exemplo real. Literalmente. E o universo funciona assim. Quanto mais você procura, quanto mais você intenciona, você tem ele daquilo. vai lançando. E você vai fazendo passos, ele vai falando assim, então ela quer. Então, peraí, ela tá pronta, então eu vou mandar. Porque ela está buscando, está se posicionando, então ela está preparada. Só que a gente acha que é o contrário. Não, universo, manda aí, eu queria... Vai cair no colo, né? Tem uma coisa que eu acho que a Cris sempre fala sobre isso. O que é alienação? O conceito de alienação. O conceito de alienação é você fazer algo e esperar outra coisa. Então... fazer a mesma coisa esperando algo diferente. E a alienação tem muito a ver com você não estar presente no presente. Então, nesse período de final de ano, nós já vivemos uma sociedade já, né, ansiogênica. Já existem muitas demandas, todo mundo está falando, está corrido, não sei o quê. Todo mundo se acha ansioso, se classifica É normal assim. ser ansioso. Hoje em dia, uma pessoa calma é quase um mico-leão dourado. Ela diz assim, nossa, fulano é tão calmo. Coitado, ele já sofre bullying porque chamam ele de lerdo, né? Ele tá errado. Ele tá errado, exatamente. Então, mas na verdade, o que a gente vê? Quando uma pessoa, ela está presa no passado ou presa no futuro, na verdade ela não está o quê? No presente. Se eu não estou no presente, eu olho para a minha perspectiva de vida, de mundo, muda, né? Sim. Ou seja, se eu estou presa no passado, algo que eu não resolvi, e eu estou vivendo agora, a minha percepção de mundo tem a ver com o passado. Ou seja, eu estou fora da realidade. Se eu estou fora da realidade, eu traço expectativas fora da realidade. Eu tenho uma tendência que é frustração. Sim. E eu recebi essa semana uma mensagem, uma pergunta, né, na caixinha do lado do Instagram, uma pessoa falando assim, eu falei, qual a sua expectativa pro final do ano? Querendo levantar a bola, né? Vambora, uhul! Aí a pessoa respondeu, todos os anos são muito ruins, mas esse tá pior do que todos. Desistir. Meu Deus. Então, assim, você vê que mulheres com mais de 35 anos,
elas começam a entrar naquele ciclo de que algumas coisas agora não fazem mais sentido, mas como elas não têm o ambiente enriquecido, como elas não têm uma mentora espiritual, uma mentora emocional, como elas não têm recursos, repertório, elas ficam assim, tá, mas e aí? E agora? E agora? Tô perdida, não sei por onde começar. Não sei por onde começar, não sei para onde eu vou. Para onde eu vou. E foi o tema do nosso livro, né? O nosso livro, que vai ser lançado agora no início do ano, é Cadê Você? Onde foi que eu me perdi? De histórias reais. Nós fizemos esse livro baseado em histórias reais de pacientes que chegaram, mulheres lindas, maravilhosas, em relação ao potencial que elas tinham. Eu conheci cada algumas, história. né? Gente, assim. E assim, eu olhava completamente perdidas, desconectadas da sua essência. E o que eu ia começar a falar em relação à professora de filosofia que eu ouvi, ela falou assim, existe um princípio da causalidade e casualidade. Todo mundo acha que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida que por acaso foi casual. E a gente vai vivendo a vida, até traça algumas metas, algumas pessoas e acham que é por aí. Quando você não está conectado ao propósito, e o propósito é um fio condutor que te aproxima muito de escolhas assertivas e traz muita clareza de você não perder tempo. Esses dias eu estava falando sobre isso. Sabedoria mais propósito é igual a expansão de administração de tempo. Eu ganho tempo. Sim. Eu ganho tempo porque eu tenho mais clareza do sim, eu tenho mais clareza do não. Você consegue descartar o que não funciona mais com menos apego, com mais facilidade. Você desapega. Isso aqui não tem a ver com o contexto do que eu quero, do que eu planejo. Fica Por que mais eu tô apegada a fácil. isso? Deixa Fica isso. mais fácil Seja dizer isso não. um relacionamento, seja isso um trabalho, você aprende. Eu ouvi uma a frase desapegar. recentemente que, assim, os tempos modernos, o que você vai mais prezar é o seu tempo. Porque hoje ninguém é dono do seu tempo. A gente está sempre correndo para fazer algo, para alguma coisa, e você nunca está com o seu tempo em mão. Então, você não consegue precisar ali o que você consegue realizar naquele tempo, mas está sempre correndo, né? Resolver algum problema. E, diante disso, até para otimizar o tempo dessas pessoas, otimizar esses pacientes, como que vocês fazem para traçar esse propósito desse paciente, para ajudar a ele realinhar o propósito? Como é que vocês fazem isso? Tem um versículo na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é uma frase muito forte, é uma palavra muito forte. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, você imagina você ter uma vida onde tudo coopera para o seu bem. Tudo. Tudo é tudo. Perfeito. Tudo não são só as coisas boas. Inclusive As os coisas desafios, as frustrações, mas que São tudo pro melhor isso... depois. Então, mas assim, as pessoas têm tendência a falar isso. Mas que seja da vontade de Deus. Como se Deus fosse, tipo assim, eu me esforcei muito, mas não deu certo. Mas é a vontade de Deus. Aí eu me esforcei muito, deu certo. Viu como eu sou boa? Viu como eu sou boa? Então, tem muito isso, né? Assim, Deus não é assim. Deus não é aleatório, né? Ele... Todos os dias da sua vida foram escritos no livro da vida com o seu nome. Então, se eu vou viver cada um desses dias, aí entra o livre-arbítrio. Ele te dá o livre-arbítrio, porque se fosse obrigação, acabou o livre-arbítrio. Aí ele vira o generalzinho, né, mandando ali em todo mundo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem o seu propósito. Porque eu posso amar e não viver o propósito. Eu tava sem ver o propósito É uma aí. escolha minha. Então, e existe o princípio da causalidade. Qual é o princípio da causalidade? Toda causa tem uma consequência. E existe o seguinte, que a semente, ela é livre. Eu semeio o que eu quiser. Hoje, vocês estão aqui, convidaram, estão semeando. Vocês poderiam chamar uma pessoa, poderiam chamar 4. É livre, né? É livre. Para quem está aí do outro lado, é um domingo de sol. Elas poderiam estar fazendo, nós todas, né? Poderíamos estar fazendo qualquer coisa nesse sol. Mas a colheita é obrigatória. A semente é livre, mas a colheita é obrigatória. Significa que
tudo mundo que vai eu ter semear, eu posso semear Eu vou qualquer colher. coisa, mas de acordo com o que eu semear, obrigatoriamente eu vou colher. Isso Seja é uma bom lei, ou ruim. isso é uma lei Algo eu vou colher. física da física quântica, isso é um princípio bíblico, isso é um princípio que sustenta o universo. Se eu planto a sementinha da maçã, eu não vou colher pera. Mas eu sou livre. Posso semear uva, maçã, é livre. Mas com certeza, o que eu semear, eu vou colher. Sim. E isso já direciona, alinhado com o propósito, então, o que eu quero da minha vida? Que tipo de mulher eu quero me tornar? Que tipo de ser humano eu quero me tornar? Que tipo de mãe, esposa, profissional? Eu tenho isso ao meu dispor. E às vezes você vê pessoas assim, com 35, 40 anos, que você fala assim, como? Fulano é pai de família e tão infantil, agindo dessa forma, como? Ela já é mãe, como ela é uma empresária, como ela é uma empreendedora, como ela é isso. E fazendo isso, porque as atitudes não condizem com os papéis, as funções, entendeu? Fica um desalinhamento entre a função que eu exerço e quem eu sou de verdade. Isso é autonomia emocional. Então, quando eu penso assim, se eu perguntar, aí, digitem aí agora no vídeo, no chat, você quer ser feliz? Você quer ter resultado? Todo mundo vai botar, sim. eu, né? Mas, no dia a dia, como que eu lido? Meu cérebro acredita na história que eu conto. Aí, no dia a dia, eu fico, não vou perdoar fulano. Aí, eu guardo um rancor. Meu pai abandonou, não sei nem quem é. Fulano me traiu. Né, fez fofoca de mim. Quer saber? Que se dane. A vida que segue. Eu não vou resolvendo, eu vou Jogando embaixo do entulhando. tapete. Lembra da Sandra Sá? Ou joga fora no lixo. Você vai guardando entulho. Chega uma hora, cara, que você precisa. A conta vem. A conta chega. Então, quando eu entro nessa incoerência de falar assim, mas eu acho que Deus me deve uma vida boa. Esperar sentada. Porque eu sou honesta, porque eu não roubo, porque eu trabalho pra caramba. Mas dentro está muito desalinhado. Eu espero algo, mas eu faço diferente. Sim. E eu transfiro toda a minha expectativa só para a força do meu braço. Sim. Cara, com 20 anos eu dou conta, com 30 eu dou, com 35, 40... Sabe? Já não dá mais. Meu Deus do céu! Quer saber? Eu vou fazer uma plástica. E isso foi uma coisa interessante, porque, olha, você deu até um exemplo de idade. Eu ia perguntar pra vocês se vocês notam diferença, como a cirurgia plástica se encaixa em diferentes ciclos da vida. Daí você já pegou um exemplo do que não é o ideal, né? Sim. A pessoa arrastou, chega ali, agora é plástica Agora pra tirar é plástica. essa cara de acabada de tudo que vem acumulando. Mas vocês notam isso de diferentes ciclos da vida? Objetivos diferentes, a plástica se encaixar de formas diferentes na vida da pessoa, de acordo com o ciclo da vida. Adolescente, né, Cris? Eu ia falar disso, acabei não voltando nesse assunto. Ciclos de círculo, a gente fala muito sobre isso. Se a gente não mudar, se a gente não entender que o resultado que eu tenho é consequência da minha forma de pensar, isso é fato, tá? Isso é científico. Olhe para a sua vida e olhe para os seus resultados. É o resultado da forma que você pensa. Isso é mindset. A gente acha que muitas mulheres estão rodando em círculo, querendo mudar de ciclo. A gente não consegue perceber que o ciclo acabou. Para você ir para um próximo ciclo, você precisa fechar. Você Precisa ter início, meio e fim. Fechou. Com a ansiedade, o que a gente está fazendo? Cara, deixa eu ir para ler agora. É outro projeto. Eu nem celebro isso daqui, eu já vou para o outro. E eu vou atirando. E a mulher também, ela vai ficando, rodando, né? Vários pratozinhos ao mesmo Simultâneos. tempo. Aquele computador com um monte de coisa aberta ao mesmo Muita tempo. informação junta. E a gente não faz. Dá bug, né? Tem uma Computador dá coisa que bug. está muito em voga e todo mundo fala muito da inteligência emocional. A inteligência emocional atrelada ao cotidiano, ao corpo, à sua mente em si, para trazer bons resultados, como a gente une isso de uma forma mais objetiva? Porque você coloca lá na internet, e isso foi até recente na minha caixinha, uma paciente falou, comenta sobre inteligência emocional. E aí eu parei, analisei, eu falei, gente,
de que forma que ela quer trazer isso, mas assim, com uma forma objetiva para a cirurgia plástica, né? Para focar ali no que ela quer fazer de procedimento. Como é que vocês estão trabalhando essa inteligência emocional? Nós estamos numa época, né? A gente até estava conversando antes que tem uma psiquiatra muito conceituada, escreveu vários livros, Ana Beatriz. Ela fala que a ostentação, essa onda de ostentação, e a cirurgia plástica entra nisso, Sim. numa demanda, né? Porque todo mundo está com silicone, eu vou colocar também, enfim. Essa ostentação, ela tem um período, essa onda vai passar. E ela fala que a próxima onda, né? O que vai ser o máximo da ostentação vai ser inteligência emocional, vai ser autonomia emocional. Saúde mental. Saúde mental. Quando a gente criou a nossa mentora, a nossa formação de mentores, a gente, nessa jornada, né, de muitos cursos, sistêmica familiar, entender onde que as pessoas se perderam, onde que a gente se perdeu, e vem uma trajetória pessoal também, quando a gente olha para isso, e a gente vê diferentes pessoas em diferentes classes sociais e idades vivendo, às vezes, a mesma situação. Sim. Quando a gente olha para isso e a gente começa a colocar as coisas nos seus lugares, a gente vê a importância de ter inteligência emocional, porque nós estamos no analfabetismo emocional. As pessoas não sabem juntar. E o que é uma pessoa ter uma inteligência emocional? Não é ela ler palavras soltas. Nós desenvolvemos algo para você construir uma poesia, interpretar essa poesia. Não é só você ler coisas soltas, e eu posso falar hoje que A com B, né? C com A, e eu vou formando palavrinhas ali. Eu sou analfabeta? Não, eu sei ler. Mas é muito mais do que isso. É você ler palavras, formar frases e escrever uma poesia para a sua vida, construir a sua história. A gente faz isso com imensas mulheres, assim, milhares, muitas mulheres, independente da idade. Chegou uma adolescente para mim, eu comecei a atender ela tinha uns 13 para 14 anos. E ela ela nasceu com, não, vocês devem saber o nome, ela não tinha essa parte, um lado era menor do que o outro. Ela não tinha o ramo da mandíbula. É a síndrome, né? Ela não tinha o ramo da mandíbula, o osso. Não, ela tem o osso. Ela tem o osso, mas ela tinha menos músculos de um lado do que o outro. Aí me faz toda. E isso, com a idade, a simetria, adolescência, porque tudo é muito autocrítico, né? E ela usava sempre o cabelo assim, tapando um lado tentando esconder, e a gente começou, ela chegou para mim num nível de ansiedade muito grande, e o ansioso de hoje é o depressivo de amanhã. Sim. Como ela já estava ansiosa há muito tempo, ela já estava entrando num período de depressão, chorando muito. Muitas pessoas não sabem disso, né? Que o nosso cérebro é epigenética. Foi uma das minhas teses de mestrado. Uma das coisas que eu estudei, a epigenética, ela vai afirmar que coisas que aconteceram desde o ventre da sua mãe, que você chama de janela do neurodesenvolvimento emocional, onde o seu cérebro está em desenvolvimento, e algumas áreas cerebrais, elas são muito sensíveis às mudanças ambientais, como áreas responsáveis pela memória, pela afetividade, hipocampo, hipotálamo. E aí, como essas áreas são muito sensíveis ao ambiente, qualquer alteração do ambiente, quer seja de desnutrição ou uma dieta hipercalórica, podem programar você para lá na idade adulta desenvolver depressão, ansiedade. E o que muitas pessoas não sabem é que longos períodos de ansiedade estão alterando toda a sua circuitaria neural, e você lá na frente vai ficar depressivo. Isso é um assunto importante para a gente lidar agora, do mesmo jeito que vocês estavam falando que esse período do ano é uma fase de muita frustração, justamente porque o ano está fechando. A gente escuta até de amiga, né? Ai, mais um ano que eu estou terminando solteira. Ai, mais um ano que está terminando e eu não estou feliz no meu trabalho. Então, é um ano que as pessoas se cobram muito, como a gente falou, é só um dia depois do outro, mas se cobram muito de, era para eu ter concluído alguma coisa, era para alguma coisa ter mudado. E acho que todo momento é um momento de escolha, mas talvez por ser um momento simbólico, seja interessante a pessoa escolher. Mas e aí, o que você vai fazer agora? Vai ser mais um ano? Você vai continuar agindo igual? Cometendo os mesmos erros, se frustrando de novo? Ou tem algo que dá para mudar? Dá para o ano que vem ser diferente, porque talvez eu vou fazer coisa diferente ou esperar coisas diferentes?
E aí eu queria que vocês deixassem essa dica aí para quem está aí em casa, terminando o ano, terminando o ciclo, pensando em 2024, seja com uma energia boa, cheia de expectativas, ou seja com uma frustração. O que seria o ideal, vamos dizer, emocionalmente mais inteligente, a pessoa raciocinar e planejar para esse ano que vem aí? Primeiro a gente precisa falar que é possível. Não, mas o final da história. Então, vou falar que é possível. Muitas vezes a gente olha assim, eu quero tantas coisas, não sei nem por onde começar. Dá aquela preguiça, aí você não faz nada. Deixa conectar. Tenho que arrumar o quarto, arrumar a gaveta, comprar, estudar. Quer saber? Eu vou dormir. Eu cheguei em casa à noite, eu tenho tanta coisa pra fazer amanhã, eu só acho que vou só tomar um banho, deitar e dormir. Eu acordo às 4 da manhã, começo a resolver tudo mais cedo. Deixa pra amanhã. E vem o quê? A procrastinação. Sim, procrastinação. Como vencer a procrastinação? Como alinhar? Tem tudo a ver com o que a gente está falando, desde inteligência emocional, desde o começo, tem tudo a ver. Por trás da procrastinação sempre tem muita coisa, gente. Não é uma pessoa... Quem procrastina não é preguiçoso. Ela tem muita coisa. Ela tem Muitos problemas pessoas- a resolver. muitas você coisas. vê muito isso. As pessoas chegam, porque eu sou preguiçosa. Na verdade, não é. Você sabe, geralmente o procrastinador é a louca do planner. É aquela tadinha que bota um monte de coisa, quer fazer um monte de curso, ela tem muitas demandas, mas ela não consegue organizar. Então, essa paciente em específico foi algo muito lindo a transformação dela, desde a inteligência, porque a inteligência é ensinável. Sim. Né? A gente ensina. Quando a gente criou a nossa imersão de 3 dias com mulheres que vão para lá e estão dispostas a dar uma virada de vida, de fato. Esse é o ritual, é a imersão, o ritual. O ritual ritual vai querer fazer, vou te passar depois, eu vou divulgar, depois eu posto no meu Instagram pessoal. A imersão de 3 dias, a gente vai para um hotel maravilhoso, com todos os 5 elementos da natureza que a gente trabalha, os 5 elementos relacionados a propósito, a sistêmica familiar, o seu lugar no mundo, e para você intencionar literalmente, e é uma virada cósmica, é um salto quântico, né? Que a gente fala, porque a partir daquele momento que você ilumina, porque faz parte do nosso propósito, ensinar as pessoas a encontrarem o seu propósito. E aí estaria tratando a alma para tratar o corpo? Isso. Exatamente. A gente tem E casa. aí você brincou disso, e quem é meu paciente tem a garrafinha, sabe o slogan, né? Tratando sua alma de fora para dentro. Porque é um tratamento de alma. E eu fui para essa imersão de tanto pegar paciente delas, que vinham fazer a plástica comigo e elas não Depois da imersão, Depois né? da imersão. E aí elas vinham com tantas histórias emocionantes de mudança de vida, de destrancar, de virar chave, uma mudança quântica, como você falou, que eu fiquei curiosa com aquilo e ninguém sabia me explicar direito, eu não vou saber te explicar direito. Até você viver. 7 chaves. Até você viver. Não, é porque é uma coisa tão profunda É e muito multifatorial pessoal, é e muito complexa. pessoal. Tem que viver, é difícil você botar em palavras e dar exemplos e explicar. Até que você vai. E é engraçado que todo mundo que está no seu redor e vê essa mudança de chave. E assim, não é uma coisa tipo, eu era uma baixinha, que continuo sendo gordinha, e virei uma menina magrela. Não, eu continuei a mesma pessoa fisicamente que eu era antes. Mas você vê as conquistas que você vai tendo na vida, a sua mudança de posicionamento, as coisas acontecendo, e aí quem tá em volta de você fica curioso, cara, mas o que você fez? Tá tudo acontecendo agora. Exatamente. Eu fiz castrata com Jogou Deus, fora não no tô lixo, pra você favorecer. jogou fora no lixo. Tá tendo decisões, né? A pessoa começa sabendo a Não, ter e você essas começa a atrair decisões. literalmente. Você começa a Aí atrair. entra É como a se o física céu quântica do destravasse, negócio. tudo que estava retido, Bem. você começa a atrair muitas coisas maravilhosas. Comigo hoje, gente, destravou lá, meu bem, você tá achando? Tá achando? E essa paciente, ela chegou com essa crise de ansiedade, e eu fui trabalhando a identidade dela para ela se curtir, para ela aprender a rir disso, Sorrir. fazer piada disso, e como encarar às vezes um comentário, como ela poderia se curtir com o que ela tem, sem mudança nenhuma, como é que ela poderia ir. E dentro dessa trajetória, para vocês terem uma ideia, assim, ela nunca tinha passado direto de ano. Sempre, até os 13 anos, ela não tinha uma memória de que tinha passado Só reprovado. só reprovado. E a gente foi trabalhando isso, aí até que a gente criou uma metodologia, o que faz sentido para você, como que você pode estudar, enfim. No primeiro ano desse processo comigo, ela passou direto em todas as matérias. Depois, ela já estava no segundo ano, ela passou em primeiro lugar em engenharia. Olha. Sensacional. Em primeiro lugar em engenharia. Na UFRJ, eu acho, se não me engano, na UFRJ.
Enfim, e daí depois a gente começou a conversar. Será que não faria sentido você conversar com seus pais sobre isso? E aí ela fez o procedimento. A cirurgia plástica. E você vê que ela fez a cirurgia plástica depois que ela já tinha resolvido. E assim, o problema ainda estava ali. E a menina mudou totalmente. Foi a virada do chave. Porque os problemas sempre vão existir. Não existe uma vida sem problemas. O que existe é a maneira como você lida com eles, né? Como você vai encarar eles. E aí, isso faz toda a pra diferença. finalizar e responder a pergunta, ela falou assim, cara, mas como a emoção ela é muito volátil e nós não temos uma cultura latino-americana de gerir as nossas emoções. É tudo muito espalhafatoso, nós temos muitas vezes uma simbiose, um emaranhado familiar e a gente acha que isso é unidade, né? Mas é uma fofocaiada danada. Um se metendo na vida do outro. Então, assim, como a maioria de nós, infelizmente, não tem uma educação emocional e não sabemos dar nome às nossas emoções. Sim. Não sabemos identificar isso é inveja, isso é rancor, isso é medo, isso é insegurança. A gente só sabe um misto de sentimentos e esse misto de sentimentos é que é muito ansiogênico. Gera pensamentos confusos. E aí, como quantificar a emoção? Como nós somos de uma linha muito acadêmica, a gente criou dentro do nosso método uma forma de você quantificar. Pontinhos? Quantificar o seu nível de ousadia original. Então, a gente faz algumas perguntas e alguns testes que você vai identificar qual o seu nível de ousadia original. E é legal porque conforme você vai fazendo o processo, o seu cérebro ele precisa também, quando a razão e a emoção se juntam. Você não precisa falar assim, uma validação, porque você não precisa falar assim, ai, você é tão emocional, como se você fosse fraca. As nossas emoções foram criadas por Deus, elas são sinalizadoras de como nós estamos. Se você não tiver emoção, como é que você vai saber que a Mari é uma boa parceira ou ela quer te trair? Se você não tiver a sensação Entendeu? Percepção. Você precisa validar as suas percepções. Isso, né? Pensamentos confusos abafam nossas percepções e fazem com que você não tenha escolhas assertivas. Da mesma forma, ao contrário. Pensamentos organizados, valido minhas percepções, eu tenho escolhas mais assertivas. Eu vou falar uma coisa que é mais para a ciência, porque eu não sei, quem está assistindo aí, não acredita em Deus. A gente está falando que Deus que deu emoção. Então, vamos dar um exemplo prático. A gente tem nervos aqui que sinalizam a dor. Aí seria perfeito a gente não ter nervo para dor, ninguém nunca sentiu dor, botar a mão no fogo, não doer. Vai queimar. Mas se você vai botar a mão no fogo, vai queimar. A dor dói, mas ela tá ali para te proteger, para você saber que aquele fogo vai trazer um dano na sua pele. É um educador, né? Exatamente, é um protetor, é um educador, Exatamente. é uma forma de você aprender. Eu não posso botar minha mão na panela quente, a criança aprende queimando. Ela bota o dedo no ventilador, na tomada, o mas dedo na sentiu tomada. a dor, vai parar. Então, a dor é uma coisa ruim, mas que é uma proteção. Então, a Às dor vezes tem um senti- pró. Pode. Todos nós temos um propósito. Isso a gente sai daqui hoje sabendo que todo mundo tem um propósito. E se as suas pacientes perguntarem, como é que eu sei se eu tenho ou não inteligência emocional? Observe o seu nível de autonomia. Inteligência emocional, ela é refletida a partir do seu nível de autonomia. O quanto que você responde pelos seus atos, o quanto que você consegue dizer sim, dizer não, o quanto que você tem liberdade e autonomia financeira. Então, a autonomia intelectual para você fazer escolhas, eu não concordo com essa afirmação que nós não estamos gerindo o nosso tempo. O tempo é nosso. Nós aprendemos, sim, com inteligência emocional, gerir o nosso tempo, né? O tempo não está aí mandando na gente. Tudo que nos domina, nós somos escravos e nós não fomos criados para sermos escravos de nada. Nós fomos criados para sermos livres. Deus quer que nós tenhamos uma vida livre e leve. Então, é possível quando você tem um bom acompanhamento, é totalmente possível. Perfeito. Olha, gente, eu agradeço imensamente. Eu acho que foi muito esclarecedor aqui hoje. A gente pôde falar em milhares de pessoas, com certeza, quando a gente começar a divulgar, vão estar mais atentas, né? E saberem que podem ter mentorias para serem pessoas melhores e gerenciar melhor as suas próprias vidas. Então, isso é fundamental. A gente, pelo menos, conseguir organizar nossos pensamentos, a nossa vida e ser dona, né, da nossa própria vida, né? Ser protagonista. Um dia desse eu usei essa frase, né, até foi no caso da Ana Hickman.
que você ser protagonista do seu próprio corpo e vida, não deixar que o outro esteja ali comandando sobre, eu preciso que você faça uma cirurgia porque eu quero você assim. Não, quem quer sou eu. Muito legal essa entrevista eu posso realmente dizer quando eu vou fazer a cirurgia, quando eu vou mudar o meu corpo ou quando eu vou mudar meu mindset para começar a pensar em mudar meu corpo. Então, foi fundamental. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, porque foi engrandecedor. E eu posso que você ficou com a pulga atrás da orelha, igual o pessoal lá em casa. Vou te mandar as coisas dela também. Eu acho que ficou uma mensagem bem legal pra gente, pra esse fim de ano e começo de novo ano, de, como a Fernanda falou, você é protagonista da sua vida, você é dona do seu próprio nariz. Tem pessoas que repetem o tempo todo, tal situação não tá feliz, mas eu não tenho escolha. Você tem sim uma escolha. Busque ajuda. Talvez você tenha medo de enfrentar e de fazer essa escolha, medo do resultado, medo do trabalho que ela vai te dar, mas a escolha sempre está presente, né? É encontrar. Queria agradecer mais uma vez a presença das meninas também. Fernanda já agradeceu muito, eu também quero agradecer horrores, não só aqui, como a presença de vocês na minha vida, que eu sempre agradeço. E encerrar mais esse episódio, queria que vocês deixassem ali um recado para a câmera de vocês, deixando todos os seus contatos, que todo mundo vai querer procurar tudo, pessoal, profissional. A gente pode dar um presente para a audiência de vocês. Nós queremos presente. Todo mundo que sentir essa vontade, essa curiosidade, como fazer um ritual, é super simples, mas quando você é guiado, fica muito mais fácil. A gente tem um PDF. A gente tem um PDF pronto desse ritual, né, de passagem, que você organiza corpo, alma e mente para você fazer essa virada de ano, fazer essa virada de ciclo. Então, você pode fazer esse ritual. Tô saindo de um trabalho, tô me separando, tô entrando numa nova casa, tô saindo de uma cidade. Não necessariamente só na virada do ano, mas qualquer mudança de ciclo. É só mandar, eu quero que a gente... Eu quero. Qual é o arroba de vocês no Instagram, para nosso público também estar seguindo vocês? @tornar-me-eu. E a gente recebe, a gente esqueceu de falar, tem o Spotify das nossas meditações guiadas, que a gente recebe muitas e muitas mensagens de mulheres, né, de todos os lugares do mundo. O Spotify mandou um relatório pra gente, nós alcançamos, sem tráfego, 49 países, mais de 1 milhão de pessoas assistiram as nossas meditações. Então, são meditações guiadas cristãs. Para essa virada de ano, para essa mudança, eu quero falar que é possível, que você pode, dentro da sua personalidade, dentro da sua essência, ser uma mulher, uma pessoa, um homem, uma mulher equilibrada, um ser humano melhor. É possível confiar nas pessoas, confiar na vida, celebre a vida. Se você fizer isso sozinho, é mais difícil, mais cansativo, mas busque ajuda especializada, né? A gente tem aqui profissionais maravilhosos. Busque ajuda especializada que você vai conseguir. Acredite na vida, acredite no melhor de Deus para sua vida. É totalmente possível viver uma vida mais leve, mais feliz. E é verdade. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Estamos encerrando mais um episódio do podcast, do Podplastic. Sigam a gente nas redes sociais, @pod_plastic. Ou nosso arroba pessoal, @doutora Fernanda Lande. E o meu é @doutora Mariana Michelotti. E já que elas deixaram o presente, se vocês não conseguirem achar alguma das redes sociais, tem todos aqui, vocês podem botar o eu quero, que a gente passa para as meninas. Eu quero o ritual de passagem. Eu quero o ritual de passagem. Muito Beijo, obrigada. Gente, prazer. Tchau.